Olá, uma ótima tarde para você. No Dia Nacional da Adoção, a Avenida Nossa Senhora da Lapa, lá na Vila Nova, recebeu a segunda caminhada da adoção, que trouxe a importância desse lindo gesto, que é um ato de amor. No último domingo, o Grupo de Apoio à Adoção Sonho Possível realizou a segunda caminhada da adoção com o tema Um ato de amor que transforma a vida de todos. Até outubro do ano passado, o Brasil registrou 3.725 adoções, com uma queda de 17,5% em comparação com 2023. Por isso, grupos de apoio são essenciais para auxiliar, tanto nas dúvidas quanto nos encontros. Janete Diniz ressalta o papel do grupo e fala da sua experiência na adoção. Felicidade, né? Acompanhar as dúvidas, as incertezas, mas sabendo que o final do processo é maravilhoso, né? E nós temos vários casos já no grupo. Então, assim, é isso que está acontecendo hoje, é um sol a mais, né? E a senhora também pode falar com muita propriedade, até porque a senhora também já participou desse processo, né? Exato. Estou participando do segundo. Né? Eu tenho uma filha de 14 anos, que veio para nós tardiamente, com 6 anos, né? E um que veio com 1 e que vai fazer 4 anos no mês que vem. Então, isso é importante a gente saber que, assim, se a gente abrir o coração, a idade vai ser um detalhe, né? De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem mais de 29 mil crianças e adolescentes no acolhimento institucional e familiar. Por isso, a caminhada, além de reforçar a importância do assunto, é uma forma de incentivar a adoção. Além da Janete, outro caso de adoção é do diácono Valmir e da sua esposa Dilma. A adoção surgiu na vida do casal após tentativas de fertilização. O processo foi árduo, mas a fé e o desejo do casal de ter uma filha mantiveram o desejo da adoção. O processo que a gente falou assim, a gente precisa entender que não é um processo fácil, não é? É um processo primeiro de amadurecimento do casal, nesse sentido, e a partir desse momento tomar uma decisão firme, né? Foi o nosso caso, né, Dilma? Nós passamos por esse processo. Nós fizemos antes do processo da adoção, nós tivemos um processo de fertilização que ela fez e que foi muito doloroso para ela, porque cada momento que ela fazia uma caminhada nesse processo de fertilização e que não acontecia, gerava traumas. E a gente falou assim, não é isso que Deus quer, então vamos repensar esse caminho. E aí nós partimos para o processo da adoção. Mas foi um processo de amadurecimento, nós tivemos que amadurecer isso entre nós para partir 3 anos de amadurecimento, para partir para essa caminhada e entrar na fila, fazer todo o processo, passar por toda essa caminhada de se inscrever, processo com o psicólogo, com o psiquiatra, entrar na fila, né? E fizemos essa caminhada e graças a Deus chegou o sonho, né? O sonho. E para a senhora, dona Dilma, como é hoje poder, né, ter a sua filha? É uma bênção de Deus, né? Foi um sonho realizado na nossa vida, porque quando nós discernimos que era isso mesmo que a gente queria, que Deus queria para nós realmente, Deus realizou isso na nossa vida. Há 17 anos nós somos felizes com a nossa filha, vai fazer 18 anos agora em janeiro, né, do ano que vem. É uma bênção. O deputado estadual Caio França participou da caminhada e reforçou a importância do direcionamento das famílias na hora da adoção. O deputado é presidente da Frente Parlamentar em Apoio à Adoção e autor de um projeto de lei que trata sobre o assunto. É um tema muito sensível nesse Dia Nacional, a gente procura celebrar, mas também orientar as famílias pretendentes à adoção. E a gente entende que é muito importante que as cidades possam ter grupos organizados que orientem essas famílias que pretendem adotar, para que a adoção principalmente possa ser segura, legal e para sempre. Porque a gente tem que fazer uma devolução é algo muito, muito sensível para uma criança que já passou primeiro por um processo ali de disrupção da sua família biológica e agora ter uma nova família é um acalanto para elas. Então, acho que é esse sentido, viva a adoção, que esse dia possa ser celebrado com muitas conquistas e com políticas públicas que, de fato, melhorem, principalmente para os mais vulneráveis. Cubatão conta com 2 leis que tratam sobre o incentivo à adoção no município. Os vereadores Marcinho e Guilherme do Salão destacaram a importância do gesto e o papel do grupo. Um trabalho importante, né, de amparo a essas famílias que muitas das vezes não têm, né, um diagnóstico, uma ideia de como funciona, né, esse trabalho. Essas ferramentas que existem, né, a caminhada aqui veio para aprimorar isso. E saber também que a associação está aí para causar esse amparo, né, para chegar ali na ponta para essa população que muitas das vezes até fica
sem graça de se expor, não quer se expor, né? Pô, eu quero fazer uma coisa mais oculta ali, tá conversando, só eu e a pessoa, né? Ela faz esse trabalho que eu acho para mim magnífico, né? Você tirar essas dúvidas e dar esse amparo social, né? A gente sabe que tem sido uma luta a nível nacional, por isso que hoje se comemora nacionalmente o Dia da Adoção, e a nível municipal a gente sabe que precisa ser aprimorado, né? Ou seja, a questão da prática. Precisamos colocar em prática todo este trabalho. Muitas pessoas têm dificuldade de saber como adotar, como fazer para poder adotar uma criança, como também tem aquelas pessoas que querem escolher, né, a criança. E essa discussão, ela precisa ser aplicada com mais vigor dentro da cidade de Cubatão. Nós temos os casos daqueles adolescentes, quando passa acima dos 12, 14 anos, né, poucas pessoas querem adotar. E o que fazer quando completar a maioridade? Precisamos levar e se tornar uma política pública a adoção em defesa da vida e da família. Confira outros assuntos dessa edição. O vereador Tinho tem projeto de lei aprovado na 16ª sessão ordinária. O projeto Terapia do Sono está com as inscrições abertas no CSU. O INSS começa a partir de hoje a devolução de descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Segunda-feira, 26 de maio de 2025, última semana de maio e últimas notícias, primeira edição, já começou. Aposentados e pensionistas do INSS, a partir dessa segunda, que sofreram algum desconto no mês de abril, terão os valores devolvidos. Serão reembolsados R$ 292 milhões. O INSS havia determinado a suspensão dos descontos, porém, como a folha de pagamentos referente a abril já estava fechada, os descontos foram realizados nos pagamentos feitos entre os dias 24 de abril e 8 de maio. O INSS reteve os valores e, assim, não chegarão às entidades associativas. O vereador Tinho apresentou um projeto de lei na última sessão ordinária. Vamos acompanhar na reportagem de Washington Luiz. O vereador Marcos Roberto Silva Tinho teve um projeto de lei de sua autoria aprovado em sessão plenária. A propositura dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira, coleira e guia curta para condução responsável de cães de grande porte ou raças potencialmente perigosas na cidade de Cubatão. É justamente isso, prevenir, né? Prevenir e proteger a nossa população. Devido ao número alarmante, né, que a gente tem visto e buscamos através de relatos de outras cidades, de outros municípios, o aumento significante da questão do ataque de cães de grande porte. Então, o que nós apresentamos foi justamente isso, né? Proteger aquelas pessoas que têm seus cães de estimação, de pequeno porte, que levam para fazer suas necessidades, suas caminhadas, e muitas vezes atacado por cães de grande porte, pitbull, rottweiler, até mesmo outras raças. Então, essa é uma maneira não só de prevenir o outro animal de menor porte, mas também as pessoas que a gente nunca sabe quando o cão vai atacar, né? Até porque não tem o raciocínio do ser humano, é um animal. Então, a nossa preocupação é justamente essa, é proteger as pessoas, é proteger aqueles cães de menor porte, para que a gente consiga evitar acidentes graves como vem acontecendo nos noticiários. Começou hoje e vai até a próxima sexta-feira a Semana da Indústria de Cubatão. O evento busca aproximar os munícipes do setor e reforçar o papel de Cubatão como uma cidade estratégica para o desenvolvimento do país, já que conta com um dos mais importantes polos industriais da América Latina e tem a conexão direta com o Porto de Santos. Nessa segunda, está sendo realizado o Fórum de Desenvolvimento Econômico, que está debatendo os caminhos da indústria regional e o papel do poder público nesse processo. Agora vamos acompanhar um projeto de terapia do sono realizado lá no CSU, que une o cuidado com descanso e aulas de defesa destinada para as mulheres. O projeto Dourada Pamela funciona lá no CSU e tem por objetivo a terapia do sono para o pessoal da terceira idade, voltado exclusivamente para as mulheres, e o trabalho de defesa pessoal também foi incluído.
e está por conta do Sensei Lula. O número de pessoas tem crescido neste projeto e na última aula 15 mulheres estiveram presentes e não tem idade definida. A intenção é que mais e mais mulheres procurem essas atividades. Basta ir no CSU e fazer sua inscrição, ou então no Instagram, @lula.karatê. Nas aulas participarão doutoras, enfermeiras e outras profissões. O encontro será lá no CSU uma vez por mês. Hoje, a maioria das frequentadoras são do bairro do Jardim Costa e Silva, porém, o projeto é voltado para toda a cidade. Agora a gente muda aqui a telinha e coloca a previsão do tempo, porque nós vamos falar do tempo. Agora vamos colocar as 4 telinhas que mostram Pedro Casqueiro e a gente está vendo aí que o céu está azul, com pouquíssimas nuvens no céu. Agora faz exatamente 28 graus aqui em Cubatão, que é a máxima estipulada para o dia de hoje. E olha, gente, tem um recado do IMET, viu? Com baixas temperaturas, previsão que essas condições ocorram a partir da quinta-feira, no dia 29 de maio. Mas como já é o começo de semana, vamos ver como é que fica o tempo na nossa previsão com a Cris Castanheira. A terça-feira amanhece com sol entre nuvens e períodos de céu nublado durante todo o dia, mas sem previsão de chuva. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 28 graus. Os ventos são moderados durante todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 63% e 86%. Agora é hora do esporte, no Últimas Notícias. Carlo Ancelotti já está no Brasil. O novo técnico da seleção brasileira desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro e desceu da aeronave que o trouxe da Espanha com um boné amarelo, ou seja, o Carlinho já está abrasileirado. Na sede da CBF, ele foi recebido pelo diretor de seleções Rodrigo Caetano e, na sequência, encontrou com o presidente eleito da CBF, Samir Chaoud. O italiano Carlo Ancelotti vai ser apresentado logo mais às 3 horas da tarde e já vai anunciar a lista dos 26 convocados para os 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Já pelo Brasileirão, finalmente o Santos voltou a vencer. Agora a vitória do Santos deixou de ser só um nome e representa o segundo triunfo do Peixe na competição. E quem diria, o Peixe foi o único dos 4 grandes paulistas que venceu na rodada, já que o Timão empatou e o Palmeiras e o São Paulo perderam. 10ª rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbi, o São Paulo foi surpreendido e perdeu para o Mirassol por 2-0. Rafael Espalma e Gabriel marcam o primeiro gol, 1-0 time do interior. Aos 42, pênalti neste lance aí. O ex-São Paulino Reinaldo bate colocado e fecha o placar. Final, São Paulo 0, Mirassol 2. Outra equipe que foi surpreendida em casa foi o Palmeiras, mas poderia ter saído na frente se não fosse esta cobrança de pênalti cobrada por Piquerez, que Rossi defendeu. Sabe aquele velho ditado, quem não faz toma? Pois é, agora pênalti para o Flamengo. Arrascaeta com tranquilidade faz Flamengo 1-0. Aos 42, bola de pé em pé, partindo da linha que divide o gramado. Ayrton Lucas toca no cantinho e fecha o placar. Final, Palmeiras 0, Flamengo 2. Ufa, diz aliviada a torcida peixeira, ao vencer o Vitória por 1-0 fora de casa. Depois do cruzamento da esquerda, Guilherme marcou o único gol do jogo. Final, Vitória 0, Santos 1. O próximo compromisso do Santos é contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Depois do intervalo, saúde materna e os sentimentos após dar à luz. Esse foi o assunto que o Jefferson Santos e a Lidiane Chaves conversaram no quadro Saúde Plena. E para você, TV Câmara Cubatão, também pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Não saia daí, voltamos já. A gente só lembra da doação de órgãos quando quem precisa é alguém muito importante. É uma estrela da TV, seu melhor amigo,
sua sobrinha, seu tio mais querido, sua mãe, você. Se você quer ser doador, declare sua vontade para a sua família. Nós já estamos de volta. Nesse mês de maio acontece a campanha Furta Cor, destinada à conscientização da saúde materna e a saúde plena de hoje. Nós vamos falar sobre esses sentimentos, né, que as mães sentem aí após dar à luz. Eu recebo mais uma vez Lidiane Chaves, a psicóloga, já está com a gente. Lid, boa tarde para você. Boa tarde. Hoje na paleta do quadro, né? Ai, vê só, né? Numa harmonização só, né? Exatamente. Bora lá então falar sobre esse assunto, né? Lid, quais mudanças ocorrem na saúde mental da mãe, né? Por que ela precisa de uma atenção especial? Veja só, né? É tão importante falar sobre desse maternar, né? Porque é toda uma preparação, muitas vezes, isso a gente está falando em casos que há o planejamento, né, de uma gravidez planejada, onde tem todo esse contexto de preparação, né, de planejamento, e mesmo assim sente, né, de alguma forma essa passagem do parto, né, do puerpério. E quem dirá aquela mãe, né, aquela mulher que não se preparou, que não teve, de repente, a ajuda, a companhia do parceiro, enfim, né? Isso também causa, né, traz tudo um puerpério um pouco desarmonioso, porque aí vem também umas questões hormonais também que a mulher passa por esse período. Então, o tão importante quanto, né, falarmos sobre essa campanha, que foram duas campanhas tão importantes nesse mês de maio, que foi Maio Laranja, né, que falamos sobre o abuso, e falamos agora sobre a Furta Cor. E esse cuidado dessa mãe, né, dessa mulher, que também nasce, né? Nasce uma mãe, porque ela não vem com nenhum manual, ela não vem com nada específico, simplesmente ela vai se descobrindo ali na relação com o filho, né, com o bebê, e aí sim vai nascendo uma mãe que com seus anseios, com as suas angústias, com as suas alegrias, né, mas também com as suas tristezas. Então, tão importante quanto olhar não somente para esse bebê, né, mas também, principalmente, para essa mãe que está nascendo. Sempre nasce uma mãe e uma grande mulher, né, porque a bagagem que elas pegam do nascimento do filho em diante é algo sensacional, sem sombra de dúvidas. Parabéns para todas as mulheres, né? Olha, Lid, como identificar, então, os primeiros sinais de sobrecarga emocional durante a maternidade? Um choro muito excessivo, um isolamento, a perda do contato, né, até mesmo com o bebê, o afeto estar diminuído aí nesse período. Então, são indícios que essa mãe, né, precisa de um respaldo, precisa de uma ajuda, de uma rede de apoio para dar esse suporte a ela. Lid, existe diferença entre a depressão pós-parto e aquela ansiedade materna? Tem, né? A ansiedade, podemos dizer assim, que é algo comum de acontecer, principalmente nesse período de transição, de descoberta, né? Onde mãe e filhos estão se descobrindo, a mulher principalmente aí com esse novo papel, com essa multitarefa, e né, para a depressão. A depressão é algo que já o pós, né, se torna assim mais consistente quando percebe que aquela tristeza já se torna mais prolongada, o isolamento já se torna mais frequente, o choro, né, já é um choro também mais sentido na questão de não ter o controle,
a dificuldade de levantar da cama, a interrupção do sono também, que isso mexe demais, porque tem toda essa quebra de rotina que essa mulher tinha antes, né, do parto, e aí de repente ela se vê numa rotina totalmente invertida do que ela estava acostumada. Então isso tudo, né, todo esse contexto, ela mexe com essa mulher, né? Ela mexe porque ela já tem carregado em si a questão da será que eu estou fazendo as coisas certas? Porque aí vem e aí uma dica, né, tão necessária nesse período, principalmente nos primeiros 3 meses, visitações, tenha muita cautela, quem você vai querer receber na tua casa, né? É um momento assim onde você e seu filho, o seu companheiro ou a sua companheira, enfim, quem está ali com você, estão passando por aquele momento tão delicado de reconhecimento, principalmente para o bebê, que também é algo tadinho, né? Novo ali para... Imagina, tá num útero, né, naquele âmbito todo acolhedor, e de repente ele está no mundo e onde eu estou, se descobrindo vozes, né, luzes, enfim. Então, isso tudo, todo esse contexto, ele mexe não somente com o bebê, mas principalmente para essa mãe que está se descobrindo. Então, ela já tem as suas questões, seus questionamentos. Então, evitar comentários, né, de que é certo ou errado, não, mas sim que ela está fazendo o que ela está nas condições dela naquele momento, né? Então, mais acolhimento e menos julgamento nesse momento. Sem dúvidas, né? Julgar não tem nem necessidade, né? Para quê? Sentir arrependimento ou vários sentimentos em relação à maternidade é normal? Sim, né? Foi o que eu acabei de trazer e vai ligando um assunto com o outro. E sim, há sem sombra de dúvida, né? Essas dúvidas, esses questionamentos, será que eu estou fazendo da forma correta? E aí vem as visitas, vem as falas, e aí o outro, e o quanto o outro pesa sobre a minha decisão. Então, é importante, sim, estar acolhendo essa mãe, porque essa mãe estando nutrida, e aí quando a gente fala de nutrir, é nutrir ela emocionalmente, para ela ter forças, para ela cuidar dessa criança, para ela cuidar desse bebê, porque os olhares a partir, né, do pós-parto, a mulher esquecida, infelizmente, né? Mas a maternidade, a maternagem, né? Porque a maternidade é só naquele período curto. A maternagem é quando se, né, vai ter os 3 anos, 4 anos, 5 anos e assim sucessivamente. Então, vale lembrar que a mulher precisa desse cuidado, ela precisa desse olhar diferenciado para que ela consiga dar esse suporte para esse bebê. Então, é importante, sim, ter esse olhar diferenciado para essa mãe, para essa mulher. E quando que é a hora de procurar ajuda, né, de profissional ali, para poder ajudar, né? Como vencer o medo ou a vergonha de pedir ajuda? Quando perceber, né, que realmente não tá tendo condições de lidar com aquela situação, quando perceber que o se levantar da cama está cada vez mais dificultoso, quando o choro está constante, quando você já não tem, não que o afeto é totalmente cortado, mas quando você percebe a diminuição desse afeto, né, na relação você e o bebê, então é momento de procurar ajuda para que isso não se torne uma depressão pós-parto. E como que a rede de apoio pode influenciar positivamente e também negativamente, né, na saúde materna? Você falou muito bem de quem receber em casa, isso pode influenciar nessa rede? Sem sombra de dúvida, né? Então, ter isso, e aí interessante se pensar no planejamento, né? Não somente do parto, mas o pós-parto. Então, o planejamento gestacional
né, dessa grávida, dessa gestante, faz essa colheita, né? Porque ela vai trabalhar a história de vida dessa mulher, vai saber quem é o núcleo, o ciclo de amizade dela, e aí ela vai pontuar quem, né, em momentos, situações que eu estou mais quieta, mais, né, precisando mais de uma escuta. Peraí, eu tenho uma amiga, ou se eu tenho uma prima, né? Quem são as pessoas mais próximas das quais eu posso ter comigo ali naquele momento? Então, e o planejamento gestacional, né, é pouco falado. Porque só se fala, né, quando a mulher engravida, é só sobre o parto, esquece das demais né, ocorrências que pode ocasionar aí no decorrer desse pós-parto, porque não é só um olhar, né, flores, né? O puerpério, ele traz sombras também. Então, a mulher precisa estar assim, nutrida, ela precisa estar com uma escuta, ela precisa ter rede de apoio para que ela consiga passar por esse puerpério, né, e ter uma maternagem mais tranquila. Tá certo, a Lídia falando deste momento importante, né, da vida de uma mulher. Como eu falei, não nasce só uma mãe, né? Nasce uma super mulher, porque o que ela passa a lidar na maternidade é algo literalmente desafiador e também para a mulher muito gratificante. E, né? Jeff, só para a gente finalizar o nosso assunto, que eu acho que bem pertinente uma citação do nosso Winnicott, né, que ele fala bem pontual, não existe um bebê sem a sua mãe, né? Então, assim, essa frase, ela traz uma emblemática de que destaca sobre a importância da presença materna nesse desenvolvimento psíquico, né, do bebê, e ele introduz todo esse conceito de mãe suficientemente boa, né, que ela oferece um ambiente acolhedor, né, responsivo, essencial para a formação do self dessa criança. Então, voltando, né, tão importante essa mãe estar nutrida para que ela consiga esse suporte para oferecer a essa criança, a esse bebê, para que ele tenha um desenvolvimento assim adequado. Que tem uma boa troca, né, entre a mãe e o bebê, sem sombra de dúvidas. Lidy, muito obrigado. Eu boa que tarde para você. Boa semana e espero na próxima segunda. Então. Até. Boa tarde a todas. A gente fica por aqui, lembrando que você pode continuar com a gente nas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no YouTube, Facebook e também Instagram. Uma ótima tarde para você. Tchau!